Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo. Chama a Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Damos graças a Ele. Mais um dia, mais uma oportunidade. Nós estamos por aqui. Se nós estamos por aqui, é porque temos algo a fazer. Então vamos fazer. Nós estamos estudando vida além da vida. Se você está conosco pela primeira vez, nós somos o grupo GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós não somos uma religião, uma igreja ou uma casa espírita. Nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Você compreende? Por isso nós estudamos o livro Os Mensageiros, que é um livro da união, né, de André Luiz, da temática de André Luiz, que é 13 livros didáticos de estudo do mundo espiritual. Nós já gravamos o capítulo 37. Hoje nós vamos gravar o 38. Atividade progressiva. No capítulo 37, nós falamos, depois de ter terminado o diálogo, né? Aliás, da família, né? Depois o lanche, tanto da família como do grupo, né? André Luiz saiu para o lado de fora, no quintal. Ele encontra aquela senhora, aquela criança que estava esperando o seu chegar à noite, né? Para que o esposo saia do corpo no sono, né? E venha até elas para encontrar com elas. Aí começa a cair um aguaceiro. Começa a ventar, daqui a um pouco cai, como se diz aqui, um toró, né? André Luiz achou algo interessante, foi os espíritos, sabe? Tem espírito, morador de rua, espírito também. Aqueles espíritos que estavam na rua começaram a correr-se desesperados procurando abrigo, né? Tentar achar uma casa, um bar, uma casa noturna, né? Principalmente, né? Já aproveita e se diverte, né? Aí André Luiz percebe que algum deles começou a correr para a casa de Isabel, onde é que ele estava. André Luiz ficou preocupado. Aqueles espíritos que parecia mais um monstro que se arrastava. Mas quando ele chegou na porta, na frente do quintal, né? Eles ficaram com medo e de repente voltaram correndo para trás procurando outro lugar. Então ele sempre disse, não se preocupa não, André. Aqui não entra não. Ah, lembra que para nós entrar precisou do irmão abrir a porta? Aqui no mundo espiritual, o espírito atravessa a porta. Por aqui não atravessa não, aqui tem uma proteção espiritual. Essa proteção, querido irmão, nós já avisamos, falamos novamente, é a proteção do nosso Evangelho no lar. Quando você faz o Evangelho no lar, quando você ora na sua casa, ela tem uma proteção. Não é como a igreja fala, porque o Senhor vai enviar um anjo com espada inflamada e vai ficar no portão da sua casa para não deixar Satanás entrar. Isso é mentira, fantasia. A proteção da sua casa é a moral cristã, é o Evangelho no lar, é a oração, é a reforma íntima,
é o palavreado, as músicas, os pensamentos que vocês têm dentro do seu lar. Aí, de repente, começaram a chegar as pessoas. Aquele senhor que veio, abraçou a sua filhinha, abraçou a sua esposa e começaram a conversar. André Luiz entrou para dentro do salão e já percebeu que havia várias pessoas novas. Aqueles espíritos trabalhadores, eles aproveitam a hora da madrugada, né? E vai até as casas e retira a pessoa do corpo para vir ali reencontrar com seus entes queridos, para receber um conselho, para matar a saudade, né? Porque às vezes no lugar em que ele está, eles não podem ir até lá para encontrar com ele. Então eles têm que vir até aqui, num lugar onde eles possam ter um encontro. Ali é o lugar de encontro. Ou aqueles espíritos trabalhadores que estão ali, aqueles mensageiros do nosso lar, faz isso. Eles têm as casas em que eles vão à noite, retira o espírito do corpo, traz, fazem aquele encontro, depois eles levam de volta para casa, colocam no... É o cuidado que o plano espiritual tem com os espíritos. Lembra que Jesus falou que mesmo no final dos tempos, ele jamais nos deixa desamparados, estará sempre conosco. Aí chamou a atenção de André Luiz, ele se aproximou de uma senhorinha de idade, bem velhinha, né? Era avó de uma jovem que os amigos trouxeram ela até aquela velhinha. E aquela senhorinha então abraçou a netinha que estava pálida, com a infeição de uma pessoa sofrida, de doença, que estava passando por uma dificuldade muito grande, passando por uma, como se diz, né? Uma calúnia. Ela estava sofrendo uma calúnia muito grande, estava sofrendo demais. E André Luiz, Aniceto disse, essa é a vozinha dela. Aí a avó abraçou ela, perguntou como é que ela estava e disse para ela, filha, eu estou vindo para te ajudar, porque a sua mãe, aonde ela está, ela não tem condição de poder te ajudar. Mas não tenha medo, tenha força, tenha bom ânimo. O Senhor Jesus, Ele está contigo, você é protegida. Lembra? A família que ora unida permanece unida. Às vezes aquela jovem não é de oração, mas talvez a mãe, a avó, lembra? A mãe não pode vir ajudar ela. Isso não quer dizer que ela está no umbral. Ela pode estar na colônia, mas ainda não tem condição de ajudar, semelhante a André Luiz. Lembra daquele outro lá, do Juvencio, do Juvenal? Quando o Alexandre disse para ele, o Alfredo disse para ele, olha, você não tem condição. Ele é um trabalhador, estava trabalhando ali. Você ainda não tem condição de ir no plano físico ajudar seus familiares. Então precisa ir um outro espírito de mais conhecimento, de mais proteção. Então o que faz? Percebe que a voinha não foi lá na casa dela. Talvez a casa dela não tenha essa condição desse encontro. Aí que então os espíritos amigos vai lá na casa, retira ela do corpo, traz ela ao encontro da vozinha que está lá ali na oficina de luz. Ali é protegido. Aí a vozinha fala, presta atenção, filha. De repente aparece uma serpente. Ela fica assustada, diz, não se assuste, não tenha medo. De repente aquela serpente vira de cristal. Aí diz, pega ela. Aí quando se tornou cristal, a moça pegou, quando pegou, ela quebrou na mão dela.
Quando quebrou aqueles caquinhos do cristal, transformou em pétala de flores. Está vendo? É assim o que acontece. A serpente, por mais feroz, venenosa que seja, não é tão perigosa assim não. Deus tem todo o poder. Então, tenha paciência, tenha bom ânimo. Você vai vencer. Percebe que essa serpente venenosa da calúnia é de cristal. Ela pode quebrar a qualquer momento. E esse caco vai se transformar em flor para você. Você, minha irmã. Você, meu irmão, que está passando por uma dificuldade, por um problema. Acredita em Deus. O seu problema, a calúnia, a perseguição é uma serpente, mas ela é de cristal. Ela pode quebrar. A qualquer momento ela quebra. Ela não tem vida eterna. O mal foi exterminado na cruz do Calvário. Você compreende? Então, percebe a necessidade do evangelho no lar. Porque muitas das vezes, onde nós fazemos evangelho, por exemplo, entre aspas, né? A minha historinha, a minha história, o meu conto, no lar, aonde nós fazemos evangelho, quase 20 anos já, um dos familiares dessa casa, muitas das vezes, quando nós estávamos fazendo o evangelho no lar, ele chegava para visitar a casa, aí ficava lá na cozinha, junto com aqueles que não aceitavam o convite para fazer o evangelho. Aí ficavam conversando lá na cozinha, dando risada, falando às vezes assunto de futebol, de política, não tinha nada a ver com o que nós estávamos falando. Nós estávamos ali falando do evangelho, cantando o hino de louvor, e eles nunca vieram para nos assistir pelo menos uma vez. Ele era dependente químico. Por causa da dependência química, ele teve um ataque cardíaco e desencanou, fulminante. Alguns dias depois, alguns meses depois, não era na hora do evangelho, não. Ela tem uma menininha, uma vizinha de 2 aninhos, uma criança de 2 anos, que costuma ficar lá na casa. E então a nossa irmã contou que a criança ficou olhando no porta-retrato, né? Olhava no porta-retrato e olhava no canto da casa. Olhou no porta-retrato, reparou, depois olhou no retrato. Aí ela achou interessante e perguntou: o que é que você está vendo? O que é que está acontecendo? Ela disse: está vendo? Aí apontou: está vendo esse rapaz aqui, ó? Esse senhor aqui da foto? Ela disse: estou. Ele está ali, ó. Ele está ali no canto sorrindo para mim. Percebe, menino? Então a irmã pegou e fez uma oração, né? Pediu ao plano espiritual socorrista que viesse ajudar ele. Porque ela percebeu que agora ele precisou de ajuda. Onde é que ele veio? Aí dessa vez ele não foi lá na cozinha, não. Ele veio na sala do evangelho no lar. Porque ele sabia que ali ele ia receber ajuda. Percebe? Muitas vezes você convida alguém para fazer o evangelho e ele não vem, não se preocupa, não. Porque a palavra, ela grava, a mente grava a palavra. Na hora que mais precisar, ele vai lembrar que ali ele pode achar socorro. Lembra? Que ele estava no mundo das drogas, da dependência química. Nunca ligou para a luz. É envolvido com o tentáculo das trevas, sabe? Aqui no nosso país, as autoridades, os governantes, os ministros fazem todo o esforço para legalizar a maldição das drogas. Essa que destrói família, destrói jovem, destrói criança e está aniquilando a nossa humanidade. Mas não é só isso, não. Eles também fazem esforço para legalizar um assassinato cruel e covarde, que assassina criança indefesa. Não tem como se defender. Sabe como é que eles chamam?
Aborto legal. É, eu penso assim, já pensou? Se essa coisa tão nojenta, tão cruel, eles acham que é legal, imagina o que não é, o que é ilegal no seu coração. Portanto, meu irmão, minha irmã, tenha cuidado. Droga, aborto é assassinato, é maldição, é destruição. Pede a Jesus, se liberta desses tentáculos das trevas. O aborto é assassinato cruel. Tenha cuidado. Essa semente que as nossas autoridades estão plantando, nós vamos ter que colher, porque a sementeira é livre e espontânea, mas a colheita é obrigatória. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, por exemplo. Somos predestinados a ser pátria do Evangelho, coração do mundo. Que Deus nos abençoe. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Eu sou Francisco Pedro, eu sou administrador desse grupo. Venha, se você quer comunicar conosco, Caminho do Amor Francisco Pedro, hotmail@hotmail.com. Estaremos sempre à disposição. Este é o capítulo 38, Atividade Integral. Paz, luz e libertação.